Aqui é o comando que vem do micro para ligar o televisor. Quando você aperta a tecla de ligar o TV, esse ponto passa para 0 volt, como nós vimos ali no teste. Esse transistor para de conduzir e vai conduzir esse daqui de cima. Esse daqui de cima pega a tensão de 19 volts e leva para alimentar esse CI maiorzinho aqui embaixo, que é o oscilador da fonte. Quando você desliga o televisor, a tensão aqui passa para 5, esse transistor conduz, despolariza o de cima e aí não vai mais tensão para esse. E aí esse CI deixa de oscilar. Ao ligarmos o televisor, verificaremos se o pino 9 do oscilador da fonte recebe o mais B. Se ele estiver recebendo mais B, significa que os transistores de acionamento do pino estão bons. Se não entrar mais B nesse pino, o defeito vai estar ou nos transistores de acionamento ou no micro, mas o micro nós já vimos que está funcionando. Este é o CI oscilador da parte chaveada da fonte. Então na hora que eu ligo o televisor, o pino 9 dele deve receber o mais B para poder ligar essa parte aqui da fonte. Vamos fazer o teste agora. Então vamos lá. Alimentação do CI oscilador da fonte. Não temos tensão no pino 9. Ligando o televisor, vai para 19 volts. Desligando, 0. Isso quer dizer que o circuito que chaveia a tensão do pino 9 dele está funcionando. Pelos pinos 7 e 10 do oscilador, sai uma onda quadrada em cada um. No caso do pino 10, a onda quadrada passa por esses dois transistores que amplificam em corrente. E no meio deles você tem a onda quadrada que vai entrar nesta peça, nesse CI de 4 terminais. Isso aqui recebe o nome de CI MOSFET. O CI MOSFET é um integrado, que na verdade é um transistor MOSFET que tem dentro dele, com 3 terminais para o source, 4 terminais para o dreno e um terminal para o gate. Os fabricantes fazem isso para dissipar melhor o calor da peça, porque essa peça trabalha com uma corrente um pouquinho mais alta, então se você colocasse um transistor pequenininho, ele esquenta muito. Então o fabricante põe um CI com 3 terminais para o source e 4 terminais para o dreno. E é lógico um terminal para o gate. Então como funciona? Aqui vai entrar a onda quadrada no CI MOSFET no gate, ele vai chavear, de tal modo que a tensão de 19 volts que vai entrar no source vai acabar saindo no dreno uma tensão já estabilizada com valor mais baixo, para alimentar outra parte do monitor, do televisor no caso. Aqui embaixo a mesma coisa, um outro CI MOSFET que recebe a onda quadrada do pino 7 do CI. Esse CI MOSFET também recebe os 19 volts nos sources e no dreno já sai uma tensão menor para alimentar outros circuitos do televisor. No caso desse MOSFET, a tensão entra pelo source e sai pelo dreno porque se trata de um MOSFET de canal P, onde a tensão do source é mais alta do que a tensão do dreno. Para determinar se os transistores MOSFET, no caso os CIs MOSFETs, estão recebendo o pulso que vem do CI oscilador, aqui no pino 4, no gate, nós podemos medi-lo com multímetro na escala de ACV em output, podemos medir com frequencímetro ou com osciloscópio. Se tiver pulso no pino 4 do MOSFET, significa que o CI oscilador está funcionando. Daí, nós medimos a tensão no source, tem que dar 19 volts, e no dreno, no caso desse aqui de cima, o dreno fornece uma tensão de 5 volts e uma outra tensão que sai desse ponto e através desses componentes passa por um regulador de tensão e resulta em 9 volts para alimentar outra parte do televisor. Já no MOSFET de baixo entra 19 volts no source, tem que entrar 19 volts no source e no dreno deles tem que sair 3,3 volts. Então o CI MOSFET de cima fornece 5 volts. O CI MOSFET de baixo tem que fornecer 3,3 volts, que nós vamos testar agora. Aqui os dois CIs MOSFETs que vão alimentar os circuitos do monitor. Nos pinos 1, 2 e 3, nós vamos medir a tensão, tem que ter 19 volts, que é a tensão que vem da fonte externa. Já nos pinos 5, 6, 7 e 8, tem a tensão que sai dele e vai alimentar os circuitos do televisor. Vamos fazer o teste agora. Nos pinos 1, 2 e 3, que são os sources, a tensão entra 20 volts. E nos pinos 5, 6, 7 e 8, que são os drenos, não tem tensão, porque o TV está em standby. Ligando o televisor, nós temos aí 5 volts. Saindo deste CI MOSFET. Do outro CI MOSFET, nós temos 3 volts. Então desse CI MOSFET sai 5, desse aqui sai 3 volts, 3,3. Caso algum desses 6 MOSFETs
a tensão esteja entrando no source e não esteja saindo no dreno, o defeito pode ser ele, o próprio CI, ou o oscilador da fonte, que fornece a onda quadrada para funcionar o CI MOSFET no gate. Para ver se está chegando pulso no gate, eu coloco o multímetro no output, na escala de ACV10, meço a tensão no gate, observe que não há tensão porque o TV está em standby. Quando ligamos o televisor, observe que o gate do MOSFET recebe uma tensão alternada para ele poder chavear. Isso significa para a gente que o CI oscilador da fonte está funcionando. Se o CI MOSFET não estiver fornecendo tensão, ou ele está ruim ou tem curto na linha de mais B. Aqui um outro CI MOSFET, conforme já descrito, 3 sources, aonde entra o mais B de 19 volts, 3 drenos, aonde sai o mais B. Neste caso, esse aqui funciona como uma chave pura e simples. Ele recebe uma tensão alta no gate permanentemente. Enquanto o gate dele estiver alto, não sai tensão pelos drenos. Entra no source e não sai dos drenos. Agora o gate está ligado no transistor que vai ao terra. Então na hora que a tensão na base dele fica alta, ele conduz, o gate vai ligado ao terra e aí o dreno libera os 19 volts que vão alimentar o CI de áudio. Então para testar esse CI MOSFET, no source tem que entrar 19 volts e no dreno tem que sair os mesmos 19 para ligar o CI de áudio. Aqui nós temos um CI MOSFET de canal N, funciona diferente dos anteriores. Esse CI MOSFET recebe 5 volts no dreno, nos 4 drenos, e nos 3 sources sai a tensão que vai alimentar o painel. Então na hora que vem o comando aqui para ligar o televisor, esse pino recebe uma tensão gate, e aí o mais B entra no dreno e sai no source para alimentar o painel. Este é um CI regulador de tensão que recebe 5 volts no pino de entrada, e no pino de saída sai 3,3 volts para alimentar o processador de vídeo. Para testar ele, nós temos que ter 5 volts no pino de entrada e 3,3 volts no pino de saída. Aqui nós temos um outro regulador de tensão, só que esse aqui está ligado um pouquinho diferente do anterior. Ele recebe 5 volts no pino de entrada e no pino de saída tem 1,8 volts, que é a tensão que vai alimentar o scaler. Então esse regulador é usado para fornecer 1,8 volts para o scaler. Aqui um regulador semelhante ao anterior, só que esse recebe 5 e fornece 2,5 para o scaler. É que tem alguns televisores desse que o scaler funciona com 1,8, outros funcionam com 2,5. Estes dois reguladores, um deles fornece 3,3 volts para alimentar o processador de vídeo e o outro fornece 1,8 volts para alimentar o scaler. Nós vamos fazer o teste nesse 6 agora. Esse primeiro regulador, a tensão a gente mede a entrada do lado direito dele, nós temos 5 volts, e a saída é no terminal do meio, que é a lâmina. Esse nós temos 1,8, esse é o primeiro que alimenta o scaler. O segundo nós temos 5 volts, e no coletor, e no meio dele, na carcaça dele, nós temos 3,3, que vai alimentar o processador de vídeo. Agora o fluxograma 3 quando o televisor não liga. Meça a tensão na saída da fonte externa, aquela fonte que vai na tomada e vai ligado no televisor. Na fonte externa tem entre 12 e 19 volts? Não. Então trocar ou consertar a fonte externa. Tem tensão, fonte externa boa, daí nós vamos para o fluxograma 4. Agora o fluxograma quando o TV não liga, mas a fonte externa está funcionando, está fornecendo mais B. Meça o mais B nos 6 MOSFETs e nos reguladores da placa. Tem entre 12 e 19 volts? Não. Se não tiver tensão chegando nos transistores e nos 6 reguladores, nós vamos testar o conector de força, as bobinas de entrada e o fusível de entrada. Agora, se tiver tensão chegando nos transistores ou nos 6 reguladores, medir a tensão no pino de mais B do micro. Lembrando que é o micro que liga o televisor. Tem 5 volts no micro? Não. Teste o CI regulador de 5 volts. É o CI que alimenta o micro. Tem 5 volts no micro. Meça a tensão no pino Power On do micro e aperte a tecla liga do painel ou no controle remoto. A tensão vai de 0 a 5 volts? Não. Então o defeito, teste o teclado e troque o CI micro. Aí o defeito pode ser no teclado ou no micro. Agora, a tensão varia no pino Power On do micro. Isso quer dizer que o micro está bom. Meça a tensão na entrada e saída de cada CI regulador que alimenta o TV. Tem tensão na entrada e saída dos CIs reguladores? Não. Algum regulador não tem mais B na saída. Ora,
O regulador que não tem mais B na saída, você vai testar o transistor, se for transistor, ou trocar o CI regulador, se esse regulador for CI. Testar as peças ligadas no regulador que está sem mais B. Tem tensão na saída de todos os reguladores, isso quer dizer que os 6 reguladores estão funcionando.